Isso aí, Jesus. Bom, existe, na verdade, um conjunto de medidas, né, que o Congresso tem trazido à pauta para contestar, de fato, esse poder do Supremo, né? Como você bem colocou, o Supremo é um órgão colegiado, mas é um órgão que tenta e vem preservando a sua institucionalidade, em especial frente a esses embates, né? Com o legislativo especificamente. Como você estava trazendo, né, a PEC 8 de 2021, que é essa que limita as decisões monocráticas na Corte, ela constou da agenda da Comissão de Justiça dessa semana, mas não foi a única proposta que esteve nessa agenda, né? Na verdade, essa novela envolvendo essa disputa de protagonismo entre o legislativo e judiciário, ela não começou agora, né? Mas o último capítulo dessa novela, ela aconteceu em meio às discussões das emendas parlamentares impositivas ao orçamento público, que está sendo debatida pelo Supremo, né? E foi suspenso o pagamento por uma decisão monocrática, inclusive, que depois foi referendada pelo plenário, mas isso gerou um desconforto muito grande entre os parlamentares, e por conta disso, no último dia 27 de agosto, a presidente Carol de Tone incluiu na pauta da comissão não só essa PEC, como outras três propostas com o objetivo de diminuir os poderes de ministros do Supremo e da própria Corte, né, como um todo. Naquela oportunidade, as matérias não foram deliberadas, elas foram discutidas, mas não foram deliberadas. Foi concedido um pedido de vista aos membros da comissão e por isso não foi votado, né? Alguns chegaram até a analisar que o ímpeto aí contra o judiciário teria sido arrefecido pelo Congresso, mas na verdade é que o pedido de vista é regimental e no seguinte esforço concentrado que a Câmara realizou, que foi o desta semana, né, que é também o último antes das eleições, as matérias retornaram para a pauta e foi objeto de muito intenso debate novamente aí na Câmara dos Deputados. Novamente, elas não foram votadas. A PEC 8, especificamente, das decisões monocráticas, ela teve encerrada a discussão. Isso é importante, Jesus, a gente fazer a diferença, porque quando há o encerramento da discussão, diminuem-se os artifícios regimentais para sua obstrução. Além da PEC 8, a gente pode trazer também aqui as outras três matérias que estavam sendo discutidas, que foram a PEC 28 de 2024, que tem o objetivo de garantir ao Congresso a possibilidade de suspender decisões do Supremo, e os PLs 4754 de 2016 e 658 de 2022, que ampliam as hipóteses de crime de responsabilidade por ações cometidas por ministro do Supremo, né? Então, essas matérias trouxeram aí um amplo debate no Congresso. Vale a gente destacar também que o imbróglio das emendas parlamentares segue sem uma decisão definitiva, né? Os chefes dos três poderes, eles conseguiram chegar num acordo com relação ao que deveria ser feito, mas não se chegou ainda num acordo em relação a como isso deve ser feito. Então, isso vem aumentando o tom discussões, né, no Congresso, e a tendência é que isso se permaneça. O Supremo também, a tendência é que garanta a sua institucionalidade, por isso os ministros não vão para o embate, né, ainda que muitas vezes a gente vê pela televisão, né, uma discussão acalorada, mas a tendência é que eles mantenham a institucionalidade da Corte, e o Congresso também traz aí esses pontos de atrito com o Judiciário. Sandra, a sua avaliação sobre isso que a Carolina falou e sobre, repetindo aqui, reiterando a pergunta que eu fiz a ela, trazendo aqui o que o Túlio Gadelha falou, que 98% das decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal são referendadas, confirmadas pelo plenário, pelos outros 10 ministros. Pois é, Jesus, eu acho que você ter, na verdade, essa confirmação depois pelos demais ministros, pela corte, no fundo dá força para uma decisão inicialmente monocrática e preserva, eu acho, né, o entendimento do judiciário em relação ao tema e a força do judiciário em relação aí a temas sensíveis, né? Então, eu acho que nesse sentido é positivo. E acho que, como a Carol colocou aqui, acho que reforça toda essa institucionalidade da corte. Agora, o que a gente vê, né, essa relação entre Congresso e Judiciário, né, ela acaba gerando assim, uma tensão
e uma percepção de risco aí elevada, né, assim, para os agentes econômicos, aqui falando um pouco mais na minha seara, porque sempre fica o receio de uma decisão que possa ter uma interferência maior no judiciário. E aí a gente pode estar falando de uma outra, um outro ambiente institucional, né, de intervenções aí realmente mais substanciais, que a gente sabe que podem ter implicações importantes, não só, né, no ambiente político, mas muito também no ambiente econômico. Então, só o fato da gente ter a discussão, ter esse ruído, a pauta, pelo que a Carol colocou aqui, vai continuar sendo discutida por muito tempo, isso alimenta essa percepção dos agentes de que, olha, a gente pode ter aqui decisões que, no limite, podem ser decisões ruins em termos de interferência, né, de um poder em relação ao outro, e quando a gente olha realmente o ambiente institucional de maneira mais ampla, pode ser realmente uma decisão, né, no fundo, uma aprovação aí no Congresso, com, né, essas interferências todas, bastante ruim para ambiente, de forma geral, no país, mas muito também para ambiente de negócios.